Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs da Prelazia do Marajó e demais pessoas que nos acompanham aqui no Facebook da Prelazia do Marajó, nessa série de lives sobre a doutrina social da Igreja. Obrigado pela companhia e vamos fazendo aí esse caminho desde o mês de março, né? Nós estamos fazendo esse caminho através dessa live, a gente ir conversando sobre essa importante doutrina social da nossa Igreja Católica, né? E a gente vai, então, hoje, fazer um caminho, conhecer um pouco alguns dos ensinamentos, né, para a doutrina social da Igreja do Papa Francisco, né? Ele que foi um Papa que muito nos ajudou nesta relação, né, nessa doutrina, nesse ensinamento, né, sobre a doutrina social da Igreja. E por isso nós vamos aqui poder acompanhar. Para começar a nossa live, como sempre a gente faz, nós vamos rezar pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos acompanhe, que nos ilumine, que nos proteja, né? Que nos dê sabedoria. Vindo Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Consolação, rogai por nós. E rezando o Salmo 146, que fala das bem-aventuranças do Rei. Aleluia, louve a Javé, ó minha alma, louvarei a Javé durante a vida toda, farei músicas ao meu Deus enquanto eu existir. Não confie nos poderosos, no homem e na mulher que não podem salvar. Quando sai o seu espírito, ele volta ao pó, ela volta ao pó, e no mesmo dia seus planos se acabam. Feliz é aquele e aquela que tem como apoio o Deus de Jacó. Quem espera em Javé, seu Deus. Foi ele quem fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele faz justiça aos que são oprimidos, ele dá pão aos famintos, solta os prisioneiros, abre os olhos dos cegos, endireita os encurvados e ama os justos. Protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, arrasa o caminho dos ímpios, reina para sempre. O Deus de Sião, de geração em geração. Aleluia. Vamos então fazer essa nossa conversa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos, antes de entrar no assunto de hoje, que é a, a doutrina social da Igreja no ensinamento do Papa Francisco, nós vamos fazer uma breve memória de um caminho que a gente já fez, só para ajudar a gente a relembrar o caminho e também se alguém está entrando, não acompanhou os outros encontros, possa ter uma pequena ideia, né, de como é que tem sido esse nosso caminho até agora, né? Deixa só aqui a gente. Então, esse é um documento da igreja, o Ducati, né? Como agir, né? Que é um documento que fala, né? Da doutrina social da igreja, numa tradução popular, que tem o prefácio do Papa Francisco também. Nos nossos encontros, aqui lá de março, nós apresentamos um fundamento bíblico, né? Da doutrina social da igreja. E dentre tantos textos,
a gente trouxe esse de Isaías, esse convite, né, de Deus através do profeta: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Então, venham e discutiremos, né? Diz aqui, né, o texto do profeta Isaías. E só por este texto, se não existisse nenhum outro texto bíblico, aqui estava garantido o fundamento bíblico da doutrina social da igreja: aprender a fazer o bem, buscar o direito, socorrer o oprimido, fazer justiça ao órfão e defender a causa da viúva. Órfão e viúva, no contexto do povo de Israel, eram dois grupos de pessoas mais precisadas de ajuda, de socorro, de proteção, de cuidado e de caridade, né? Mas a gente vai dar mais um passo aqui, porque é bom a gente perceber que outro profeta, o profeta Amós, ele escreve assim no seu livro, né? Deus falando, né? Através do profeta Amós: escutem aqui, exploradores do necessitado, opressores dos pobres do país. O Senhor nosso Deus jura pelo orgulho de Jacó: não posso jamais me esquecer de tudo que essa gente faz, né? Observemos como a palavra de Deus, livro do profeta Amós, fala da realidade social do povo de Israel, que era do povo de Israel. E olha a linguagem que Deus usa através do profeta: exploradores do necessitado. É o que nunca faltou na história da humanidade e nem falta. Quanta gente ainda hoje explora, muita gente explora, né, os necessitados. Quanta gente ainda hoje faz opressão aos pobres. E aí Deus disse que não dá para esquecer o que essa gente faz com o povo sofredor, com o povo pobre, com o povo necessitado. Os Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, né, a gente tem esse retrato das primeiras comunidades que Lucas descreve, e aqui, com essas palavras, que dá para perceber como a doutrina social da igreja encontra aqui um fundamento daquele valor, daquele princípio, né, do bem comum que está fundamentado a doutrina social da igreja, né? Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, os apóstolos, né, distribuíam esse dinheiro a cada um conforme a sua necessidade, né? Então, veja como havia nas primeiras comunidades cristãs um espírito de comunhão e partilha, de solidariedade, né? Ninguém tinha de mais e nem ninguém tinha de menos. Olha o que é que está na palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos: ninguém passava necessidade, né? Ninguém passava necessidade. Os bens eram distribuídos conforme a necessidade de cada pessoa, né? Veja como, então, já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, a gente encontra esse fundamento. E aí nós vamos para a própria igreja, que vai falar da doutrina social da igreja. No chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja, na introdução desse compêndio, a gente encontra essa afirmativa: aos homens e às mulheres do nosso tempo, companheiros e companheiras de viagem, a igreja oferece a sua doutrina social. Esta doutrina possui uma profunda unidade que provém da fé em uma salvação integral, da esperança em uma justiça plena, da caridade que torna todos os homens verdadeiramente irmãos em Cristo. Profunda unidade, salvação integral, justiça plena, caridade que nos faz irmãos e irmãs. É isso que a doutrina social da igreja vai nos levando, né, a viver, né, e a ensinar, a motivar outras pessoas.
Aí, o mesmo documento, esse compêndio da doutrina social da Igreja, no número 83, vai fazer a seguinte afirmativa: a primeira destinatária da doutrina social é a comunidade eclesial, em todos os seus membros, porque todos têm responsabilidades sociais a assumir. Veja só o que é que a igreja está dizendo para nós. A doutrina social é para a igreja toda, para toda a comunidade eclesial. Ninguém poderá dizer, eu não gosto da doutrina social da igreja. Quem diz isso não compreende o próprio ensinamento da igreja. Ainda vai dizer aqui, né, nessa frase, né, tão pequena e tão profunda, que todos na igreja têm responsabilidades sociais a assumir. Por isso, nós vamos ver hoje o Papa Francisco dizendo que ninguém na igreja fica dispensado, exonerado, né, do cuidado com os pobres. E ainda nesse compêndio da doutrina social da igreja, né, no número 7, né, na introdução, é dito que difundir, ou seja, propagar a doutrina social da igreja constitui uma prioridade pastoral, uma autêntica prioridade pastoral, de modo que as pessoas possam ser iluminadas, né, por essa doutrina social e se tornem capazes de interpretar a realidade de hoje, ou seja, a realidade do tempo que nós vivemos, e de procurar caminhos apropriados para a ação. E aí vai citar o Papa João Paulo II, hoje já declarado santo pela Igreja, né, que disse que o ensino e a difusão da doutrina social da Igreja, fazem parte da missão evangelizadora da Igreja, fazem parte da missão evangelizadora da Igreja. O Papa disse isso, nós já vimos quando fizemos o estudo da doutrina social da Igreja em João Paulo II, na chamada encíclica Solicitudo Rei Socialis, ou o cuidado com as coisas sociais. E ele afirmou categoricamente que ensinar e difundir a doutrina social da Igreja é parte da missão evangelizadora da Igreja. Portanto, quem diz que está evangelizando e omite a doutrina social da igreja, está evangelizando de forma incompleta, capenga, como a gente diz, né? A finalidade da doutrina social da igreja é levar a corresponder, com o auxílio da reflexão e das ciências humanas, à nossa vocação de construtores e construtoras responsáveis da sociedade. Olha só também essa afirmativa. Nós, cristãos e cristãs, católicos e católicas, temos a vocação de construir a sociedade e construir com responsabilidade. Ou seja, a partir da nossa fé, qual é a nossa contribuição para uma sociedade melhor, mais humana, mais justa, mais fraterna, mais cuidadora do meio ambiente, mais cuidadora dos pobres? Qual é o nosso lugar? É assim que a doutrina social vai nos indicando. Nem todos os que se empenham social e politicamente são cristãos. No entanto, alguém terá dificuldade em considerar-se cristão se não se empenhar socialmente. Isso está nesse documento, no Ducat, né? A doutrina social da igreja numa linguagem mais popular. Aí continua esse documento dizendo: o evangelho obriga veementemente o homem e a mulher a empenhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade e pela paz. E essa primeira frase, para mim, é muito provocadora. Se existem pessoas na sociedade que se empenham socialmente e que dizem: eu não sou cristão, eu não acredito em Deus, mas se empenham socialmente, existem, né? Nós sabemos, eu sei, vocês sabem. Agora, o que esse documento está dizendo
é que não pode existir uma pessoa que se diga cristão, que se considere cristão e que não se envolva socialmente, que não se empenhe socialmente, que diga, deixa as coisas acontecerem, eu não vou, nem estou aí para o que possa acontecer. Não está acontecendo comigo, que se dane as outras pessoas. Pô, não tem um cristão, não deve ter um cristão que pensa assim, como o rico é pulão, lá daquela história que Jesus contou, né, junto com o pobre Lázaro, que via o pobre Lázaro morrendo de fome, querendo comer as migalhas da mesa dele, e ele nem se importava. Então, não tem como alguém se dizer cristão e não se empenhar socialmente. Isso está no documento da igreja. Aí, quando alguém, né, posta na internet, comenta na página da Prelazia, que a preocupação da Prelazia em ensinar a doutrina social da igreja, em divulgar, né, o pensamento dos papas sobre a doutrina social da igreja. É coisa de quem não tem o que fazer, é porque o bispo só fica falando dessas coisas, que eu devia ficar preocupado com outras coisas, é porque não conhece a doutrina social da igreja. Antes de criticar, devia acompanhar as lives, aprofundar os documentos, para depois aí, com embasamento naquilo que a igreja ensina, poder fazer uma crítica a quem faz o ensinamento social da igreja, né? É esse o caminho que a gente tem que observar e buscar alcançar. E aí o Papa Francisco, na querida Amazônia, disse que é sumamente importante, uma adequada formação dos agentes pastorais na doutrina social da igreja. Está no Querida Amazônia, número 75. O Papa Francisco é o Papa que nós vamos hoje estudar. Aqui já tem um pensamento dele que é profundamente importante. Ele diz que estudar a doutrina social da igreja, os agentes de pastorais, estudar a doutrina social da igreja é sumamente importante. Então, como é que eu vou fazer os cantos do Ministério de Música se eu não estudo a doutrina social da igreja? Como é que eu vou ser catequista se eu não estudo a doutrina social da igreja? Como é que eu vou ser membro de um grupo de oração se eu não estudo a doutrina social da igreja? Como é que eu vou ser da pastoral do batismo, do ECC, da pastoral familiar, se eu não me preocupo em estudar a doutrina social da igreja? Como é que eu vou ser seminarista, né? Ou membro de uma comunidade de formação da vida consagrada ou das novas comunidades, se eu não estudo a doutrina social da igreja? Como é que eu posso ser diácono, padre e bispo se eu não estudo a doutrina social da igreja? Como é que eu posso ser agente das pastorais sociais se eu não estudo a doutrina social da igreja? Então, o que nós estamos tentando fazer na prelazia é mostrar que existe a doutrina social da igreja, que é necessário a gente conhecer, e o que nós estamos apresentando é apenas um pouquinho, né, do muito desse ensinamento que a gente precisa conhecer mais, aprofundar mais. Nós já fizemos um caminho desde o mês de junho, né? Nós começamos a estudar a, 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 a Renovaram, né, do Papa Leão XIII, depois a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, depois o ensinamento de Paulo VI na Populorum Progresso, né, depois o ensinamento do Papa João Paulo II, né, na Solicitudo Reis Socialis, depois o ensinamento de Bento, né, 16, na Deus Carita Est, né, e agora, hoje, o ensinamento do Papa Francisco, que nós vamos, então, introduzir agora. Vou sair daqui desse quadro e vou voltar para a gente jogar a outra mensagem, que é sobre a doutrina social da Igreja no Papa Francisco. Eu acho que eu acabei voltando para o mesmo lugar. Deixa eu sair aqui.
Eu... Uhum. Agora acho que vai mudar. Então, creio que vocês já estão vendo aí a divulgação, né? O card que foi feita a divulgação da live de hoje, a formação sobre a doutrina social da Igreja no ensinamento, né, do Papa Francisco. Dá aqui uma boa noite a quem está nos acompanhando, aqui a Iris Santos, está nos acompanhando aqui de Portel, onde eu estou. Hoje a nossa live estou fazendo aqui da Casa dos Agostinianos Recoletos, né? Onde eu estou hospedado para fazer a visita pastoral aqui na paróquia Nossa Senhora da Luz de Portel. E aí, uma saudação para a nossa irmã Iris, que é daqui de Portel, que está nos acompanhando. Obrigado, Iris, aí pela sua participação. E também Sandro Pantoja está nos acompanhando, né? Obrigado, Sandro, né, por você estar conosco aqui. Então, vamos acompanhando aqui esse ensinamento do Papa Francisco. Olha quanta coisa o Papa Francisco produziu para a nossa doutrina social, né? A Evangelii Gaudium, em 2013, né, dois capítulos, principalmente da Evangelii Gaudium. O segundo capítulo, que fala dos desafios do mundo atual, e o capítulo quarto, que fala da dimensão social da evangelização. Quem tiver dúvidas sobre a dimensão social da evangelização, sobre o trabalho com os pobres, leia Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco, lá no capítulo 4. Se não quiser ler o documento todo, leia o capítulo 4, que tem como título A Dimensão Social da Evangelização. Depois ele publicou a Laudato Si, em 2015, sobre o cuidado com a casa comum, a Fraternitude, não, a Querida Amazônia, em 2020, no início de 2020, a exortação apostólica pós-sinodal, depois do Sínodo da Amazônia, a Fraternitude, no final de 2020, né? Somos todos irmãos e irmãs, a Laudate Deum, né, em 2023, né, sobre a questão da crise climática, e podemos considerar como orientação do Papa Francisco nesse campo da doutrina social da Igreja, as mensagens para o Dia Mundial dos Pobres, que foi ele mesmo que criou no final de 2016, encerrando o ano da misericórdia. Ele coloca lá na sua mensagem final, dizendo que a partir de 2017, no domingo que antecede a festa, a solenidade de Cristo Rei do Universo, passaria a se celebrar o Dia Mundial dos Pobres. E na primeira mensagem dele para o Dia dos Pobres de 2017, ele colocou lá que na lista dos dias mundiais estava faltando este, ou seja, o Dia Mundial dos Pobres. Uma saudação a quem vai entrando aqui, o Ângelo Miguel, lá de Itacoatiara, nosso abraço, Ângelo, obrigado pela companhia, e a nossa coordenadora de pastoral, a Iranilda, que está nos acompanhando lá, creio eu, de Bagre, né? Saudando a todos que estão acompanhando a nossa live. Então, nós vamos agora percorrer alguns desses ensinamentos do Papa Francisco nesses documentos que ele escreveu sobre a dimensão social da nossa fé. E aí, o primeiro pensamento que eu trago é da Laudato Si, da carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Ele disse: hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Aí o Papa Francisco, na Laudato Si, nos convida à ecologia integral, né? E a
fazer esse movimento, né, em cuidar da natureza e cuidar dos pobres. Ouvir o grito, né, o clamor da natureza, da terra, e ouvir o grito e o clamor dos pobres. Não tem como cuidar só da natureza ou só dos pobres. Temos que cuidar da natureza, a nossa casa comum, e dos pobres, que são nossos irmãos e irmãs. Então, esse é um grande ensinamento social do Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si. A gente pode falar de convicções da fé e compromissos ecológicos, que o Papa Francisco fala no número 64 da Laudato Si. Ele diz assim: as convicções da fé oferecem aos cristãos, e aí às cristãs, e em parte também a outros crentes, ou seja, a outros que não são cristãos, grandes motivações para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Por isso é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Todo crente tem uma convicção a partir, né, do livro referencial da sua fé. Para nós cristãos, é a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, e brotam da Sagrada Escritura compromissos nossos com a ecologia e com os pobres. Olha o que é que Francisco vai repetir aqui na Laudato Si. As convicções da fé levam nós, os crentes, a cuidar da natureza e a cuidar dos pobres. Portanto, não temos desculpas a dar, né, dizendo eu não cuido da natureza porque não acho que isso é assunto de fé e nem vou ficar preocupado com os pobres porque isso não é assunto de fé. Está aqui um Papa, o Papa Francisco, dizendo que as nossas convicções de fé, ou seja, aquilo que nós cremos, a fonte, né, da nossa fé, que é a palavra de Deus, nos dá, nos leva, nos faz assumir compromissos ecológicos, né, e assumir o cuidado dos vulneráveis, dos mais frágeis, dos pobres, né, da nossa sociedade. Ainda na Laudato Si, o Papa Francisco vai falar da política e da economia a serviço do bem comum e da vida. Ele vai dizer assim: a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames, ao paradigma eficientista da tecnocracia. Pensando no bem comum, hoje nós precisamos imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Então, a política e a economia, elas têm que estar a serviço da vida humana, a serviço da natureza, a serviço do bem comum. E por isso o Papa Francisco disse que a política não pode se submeter à economia. Não é a economia que tem que dizer o que o governo deve fazer. É o governo que tem que dizer como é que a economia tem que acontecer. Portanto, não é o poder econômico que deve gerir a vida de um país. É o governo que tem que dizer, não, aqui nós vamos cuidar da casa comum, da natureza, cuidar das pessoas. E a economia tem que estar a serviço disso. É um desafio, porque o poder econômico ainda, muitas vezes, marca e abusa e atrapalha, né, o desenvolvimento do bem comum e o cuidado da natureza. COP30, né, que trouxe muito debate em torno da questão aí da crise ecológica, serviu para a gente pensar nisso. Como foi difícil, né, fechar lá um documento final
dos países, né, para a redução do consumo de combustíveis fósseis, né, que são aqueles que mais geram o calor, né, que faz aumentar a temperatura no mundo e gerar a crise climática, né? E tem muito governo que, né, fica fazendo o jogo do poder econômico. E tem muito poder econômico que fica pressionando o governo para fazer as coisas do seu jeito, para o benefício próprio. E tem muito deputado federal e senador lá no Congresso Nacional em Brasília que faz o jogo de quem tem o poder econômico, dos empresários, dos fazendeiros, né, dos donos das indústrias, das mineradoras, do agronegócio, né? E aí vai pressionando o governo para que o governo ceda aquilo que é de interesse do bem comum da população e de todas as pessoas que vivem no nosso país. Falando aqui a nível de Brasil. E aí o Papa Francisco faz um apelo, né, dizendo que há uma necessidade, né, para se formar as consciências das pessoas. Ele disse assim: compete à política e também às várias associações um esforço de formação das consciências da população. Naturalmente, compete também à igreja. Ele falou da política, das várias associações e disse também a igreja deve, né, fazer um esforço para formar a consciência da população. E aí fala, voltando para nós, para a igreja, o Papa diz assim: todas as comunidades cristãs, todas, nenhuma de fora, todas as comunidades cristãs têm um papel importante a desempenhar nesta educação da consciência da população para o cuidado da casa comum. Todas as comunidades cristãs têm um papel importante. E aí ele ainda vai mais adiante, vai dizer: espero. Ele nem disse que é para ser, ele diz, eu espero, disse o Papa Francisco. Eu espero que os nossos seminários, as nossas casas religiosas de formação, nos nossos seminários, nas nossas casas religiosas de formação, também se eduque para uma austeridade responsável, para a grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e do meio ambiente. É, como será, né? Como é que será que estará no nosso seminário de Marituba, né? Será que nós estamos conseguindo ali, o Padre Adenilson, o nosso reitor formador, está conseguindo formar os nossos 7 seminaristas, né? Nessa linha de uma educação da consciência para esse cuidado com os pobres e cuidado com o meio ambiente? E aí vale para todos os seminários, para todas as casas de formação da vida religiosa, das novas comunidades, vale para os leigos e leigas, para os padres, para os bispos, para todos e todas nós, né? Educar a consciência para a, a prática, né, do cuidado com a natureza e do cuidado com os pobres. E aí o Papa Francisco, não mais na Laudato Si, na exortação apostólica Gaudet et Exsultate, que não é um documento da doutrina social da Igreja, é sobre a vocação à santidade, mas nesse documento ele disse isso aqui, que eu achei importante trazer para esse nosso estudo sobre os ensinamentos do Papa Francisco, né, sobre acerca da doutrina social da Igreja. Olha só o que é que ele disse. É nocivo e ideológico o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo de superficial, mundano, secularizado e
artista, comunista, populista. Ai, meu Deus, se todo mundo lesse, né, aquilo que os nossos papas ensinam, né? Só esse ensinamento aqui do Papa Francisco, nesse documento sobre a nossa vocação à santidade, dava para muita gente entender que não pode ficar criticando aqueles que na igreja se preocupam com a natureza, se preocupam com os pobres, e ficar aí postando nas redes sociais críticas pesadas para quem se dedica ao cuidado da natureza, se dedica a servir os pobres, usando exatamente essas palavras que o Papa disse que é nocivo e ideológico, e que é um erro. Fica só preocupado com natureza, com árvore, com peixe, com água. Esse bispo, né? Esse padre, essa freira, esse catequista, esse agente de pastoral devia ficar preocupado com a evangelização. Mas o que é evangelização na cabeça dessa pessoa? Olha o que o Papa está dizendo. Essas pessoas, elas estão cometendo um erro, ficam suspeitando do compromisso social dos outros. Eu não quero ter compromisso social, quero levar uma vida desencarnada, nas nuvens, numa espiritualidade falsa, e fico criticando quem se compromete com a defesa do meio ambiente, da natureza e dos pobres. Nocivo e ideológico. Aí tem gente que diz que cuidar da natureza e cuidar dos pobres é ideologia política. Não é nada de ideologia política. Ideologia, diz o Papa Francisco aqui, é quando a gente fica suspeitando do compromisso social dos outros e fica ofendendo os outros nas redes sociais por causa do compromisso social deles. É uma pessoa que é nociva, está cometendo erro, está fazendo um julgamento das pessoas, né? Olha que palavra profunda do Papa Francisco, em um documento que está falando da vocação da gente à santidade. Vamos então propagar esse ensinamento para ajudar as pessoas que ainda não conseguiram educar a sua cabeça, o seu coração, a sua mente para essas duas verdades tão importantes que o Papa Francisco não cansou de falar: cuidar da natureza e cuidar dos pobres. Ouvir o grito da natureza, ouvir o grito dos pobres, né? E aí eu quero trazer agora alguns ensinamentos da exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, e especialmente eu quero partilhar com vocês alguns ensinamentos do Papa Francisco no capítulo 4 dessa exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele deu o título A Dimensão Social da Evangelização. Não tem evangelização sem a dimensão social. É o que o Papa Francisco falou. Está aqui, na Evangelii Gaudium. A evangelização tem uma dimensão social, senão ela fica capenga, fica torta, fica faltando alguma coisa. Porque Jesus mandou dar pão a quem estava com fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não disse, cuida das almas dessas pessoas que estão aqui me ouvindo. Não, dê comida para essas pessoas que estão aí com fome, para que não desmaiem quando voltarem para casa. Foi essa a preocupação de Jesus. E curou o enfermo, e deu vista para cego, e curou a pessoa que tinha o braço seco, e ressuscitou o jovem filho da viúva, e acolheu as crianças. Preocupações sociais de Jesus. Por isso o Papa chama de dimensão social da evangelização. Antes de entrar aqui, eu quero só saudar quem foi entrando depois aqui.
Deixa eu ver onde é que nós paramos. Aqui, a Ivanilda, depois o Van Furtado, acompanhando a gente. Obrigado, Van. Depois você pode dizer de onde é que você está falando, não estou conseguindo lembrar assim pelo seu nome. O Ezequiel, secretário lá da paróquia de Melgaço, nos acompanhando. Obrigado, secretário Ezequiel, aí de Melgaço. O Sandro Pantoja, né? Ele voltou a comentar dizendo assim: como integrar a preservação ambiental com desenvolvimento humano de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, sem sacrificar nem o meio ambiente, né, nem o direito ao sustento de povos amazônicos. Sandro, nós vamos conversar isso no final aqui. Você pode esperar que a gente vai voltar à sua pergunta. Depois registra a presença de Valdemir Garcia, assistindo do Jacundá, aqui na região, né, se eu não estiver enganado, de Portel. A minha irmã Edis, lá de Araci, acompanhando, e o Jeová Duarte, que é da Pastoral da Juventude da Prelazia, também está aí nos acompanhando, e o Edelson, lá de Bagre, que também nos acompanha. Muito obrigado a vocês que estão aí com a gente. Continue divulgando aí para outras pessoas nos acompanharem. E aí vamos entrar então nessa exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Então ele disse assim, no número 182 desse documento: a tarefa da evangelização implica e exige uma promoção integral de cada ser humano. Promoção integral de cada ser humano. A evangelização, olha, preste bem atenção no que o Papa diz. A evangelização implica, exige uma promoção integral de cada ser humano, de cada ser humano. Portanto, se tiver um ser humano, um que tem a vida ameaçada, a evangelização tem que chegar perto, tem que chegar junto, tem que ajudar a fazer com que a vida naquele ser humano que tem a vida ameaçada deixe de ter uma vida ameaçada e passe a ter uma vida abundante, como Jesus disse lá no Evangelho de João 10:10. E aí o Papa Francisco continuou dizendo: já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Olha o que é que o Papa Francisco disse em 2013, no primeiro ano do seu ministério de Papa. Não se pode afirmar que a religião deve se limitar ao âmbito privado. Eu e Deus, Deus e eu. Eu pratico a religião para que Deus possa me abençoar, me dar o que eu quero e pronto, o resto que se dane futebol clube. Não se deve limitar a religião ao âmbito privado, diz o Papa. E também não se deve limitar a religião, né, como se ela servisse apenas para preparar as almas para o céu. Aí tem um padre, né, de uma televisão católica que fica de vez em quando repetindo aí que nós na Amazônia ficamos preocupados com as árvores e não ficamos preocupados com as almas. Olha o que é que o Papa falou. Eu acho que o padre nunca leu o Evangelii Gaudium, porque o Papa aqui disse, né, a religião não pode ficar limitada a preparar as almas para o céu. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos, de suas filhas, também nesta terra, diz o Papa Francisco, embora estejam chamados à plenitude eterna. Sim, nós queremos chegar no céu, mas é nós que queremos, é a pessoa que vai chegar no céu. Jesus subiu para o céu de corpo e alma na ascensão.
Não foi só a alma de Cristo que voltou para o céu, foi Jesus ressuscitado, corpo e alma, que foi para o céu. A nossa ressurreição vai ser assim também, corpo e alma, porque foi assim que Deus nos criou. Mas Deus deseja, diz o Papa Francisco, a felicidade dos seus filhos e filhas também nesta terra. Portanto, a gente não pode ficar dizendo para as pessoas que sofrem, sofram aqui na terra, porque depois lá no céu vocês vão ser felizes para sempre. Não podemos dizer isso jamais na nossa catequese, na nossa liturgia, nos nossos cantos, né, nas nossas formações, nas redes sociais, né, da nossa igreja. Foi isso que levou Marx, o Karl Marx, o tão odiado Karl Marx, o filósofo, levou ele a criar uma certa ojeriza à religião, porque ele disse que eu ouvia o pastor, e ele nem católico era, ouvia o pastor da igreja dele dizer: sofram aqui na terra, porque Deus vai lhe dar para vocês o céu depois. E ele não aceitava aquele ensinamento do pastor da sua igreja e se revoltou contra a religião. E aí por isso ele disse que a religião era o ópio do povo. E o Papa está aqui dizendo que Deus deseja a felicidade dos seus filhos e filhas nesta terra. É aqui também que a gente precisa ser feliz e depois completar essa felicidade lá no céu, junto de Deus para sempre. Mas não podemos separar o céu e a terra e o céu. Continuando, Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2013. Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos e às cidadãs. A igreja não tem nada que falar sobre o assassinato de 121 pessoas lá no Rio de Janeiro. Não, não, isso não é assunto da igreja. Olha o que o Papa Francisco disse, que a gente tem sim que se pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Ah, nós não podemos falar de que as empresas que estão querendo fazer a gente vender o crédito de carbono, né, que estão aí querendo nos enrolar, nos enganar, a igreja não pode falar nada, não, porque isso não é assunto de religião. Olha o Papa dizendo, temos que nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos e às cidadãs. A exploração de criança, o assédio, né, sexual de crianças, de adolescentes, isso não é assunto de igreja, é sim assunto de igreja. Tá aqui, ó, nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos e às cidadãs. A derrubada da floresta pelas madeireiras, pelo agronegócio, não pode ser assunto de igreja, não. Isso é assunto que não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com a igreja, sim. Está aqui o Papa Francisco dizendo: temos que nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos e às cidadãs. Ah, não podemos falar sobre a mineradora que vai jogar veneno nas águas dos nossos rios, lagos e garapés, seja na busca de minérios ou na exploração de petróleo e gás. Ah, a igreja não pode falar disso, não. Pode sim, deve sim. O Papa Francisco está aqui dizendo: temos que nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos e às cidadãs. Estou fazendo visita pastoral aqui na paróquia Nossa Senhora da Luz, em Portel, no Marachó. Esses dias aqui já nos reunimos com o promotor público, com o juiz, né?
com a delegada da Polícia Civil, o delegado da Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E hoje passamos o dia, ontem e hoje, visitando duas comunidades, que é uma área de assentamento, né, de trabalho extrativista, de proteção da natureza. Ah, o que é que o bispo quer se reunindo com essas pessoas? Não tem nada a ver. Tem que se reunir com o pessoal da igreja, porque ele é bispo da igreja. Tem a igreja que se pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos e às cidadãs, diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Portanto, quando as pessoas falam certas coisas, é porque nunca leram nada do ensinamento social da igreja. Aí ficam falando porque se incomodam. Eu só faço essa leitura, né? As pessoas sabem que é a verdade, aí se incomodam porque está sendo dito a verdade, não querem se converter à verdade do ensinamento social da igreja, e aí, para eu justificar a minha não conversão, eu fico criticando quem apresenta a doutrina social da igreja ou quem provoca a gente para levar a gente a fazer o que a igreja tem nos ensinado para a vivência da dimensão social da fé. E aí o Papa Francisco, ainda na exortação apostólica Evangelii Gaudium, número 187, disse assim: cada cristão, e aí a gente pode dizer cada cristã, e cada comunidade são chamados e chamadas a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Cada cristão, cada cristã, cada comunidade. O Papa envolve todo mundo. O Papa Francisco disse: é cada pessoa e cada comunidade que tem, né, que prestar esse serviço de libertação e de promoção dos pobres, para que os pobres tenham vida digna, vida de filhos e filhas de Deus. E aí, como é que pode existir, então, um cristão e uma comunidade cristã que diga: não, eu não vou me preocupar com os pobres, não. Isso é assunto que não interessa para mim, enquanto cristão e cristã, nem para a igreja. Olha só que falta de conhecimento do ensinamento da doutrina social da igreja. E aí o Papa vai na sua linha de dizer que ninguém, né? Ou ele diz ninguém fica de fora, ou ele diz todo mundo entra. Cada um é responsável. E aqui ele está dizendo: ninguém na igreja, ninguém, ou seja, nenhuma pessoa deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Repete: ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Ninguém, meu irmão, ninguém, minha irmã. Ah, não, eu não quero saber de trabalhar com os pobres, não, porque eu sou, daqui um exemplo só assim, eu toco violão na igreja, então basta eu tocar o violão na igreja e eu não quero saber de trabalhar com os pobres, não. Eu vou ficar só tocando o violão. Não, o Papa Francisco disse que não. Eu tenho que tocar o violão para poder a liturgia ficar bonita e fazer uma celebração bem participada, no canto, com toda a Assembleia cantando, mas eu tenho que cuidar dos pobres. Não posso me dizer dispensar. O Papa fala de exonerado, né?
Exonerado é dispensado, né? É um funcionário público ou um funcionário outro sem ser público pode ser exonerado do seu trabalho, né? Demitido, né? Mas aqui, exonerado aqui no sentido de dispensado. Ninguém pode se sentir dispensado, exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Olha só, nem da preocupação com os pobres e nem da preocupação com a justiça social. Todas as vocações, portanto, precisam preocupar-se com os pobres e precisam preocupar-se com a justiça social. Leigos e leigas, consagrados e consagradas, novas comunidades, seminaristas, padres, diáconos, bispos, o Papa, todo mundo. Não tem como ficar de fora. Ah, não, mas eu não quero me envolver com nem com o pobre, nem com a justiça social. Meu trabalho na igreja é outro. Que outro? É outro e mais aquele. É o outro e mais a preocupação com os pobres. É outro e mais a preocupação com a justiça social. Está aqui palavras do Papa Francisco no documento A Alegria do Evangelho, que ele escreveu em 2013. Já tem 12 anos que ele escreveu. Está fazendo 12 anos. E aí o Papa vai provocando a gente, né, nas suas palavras. Por isso que esse capítulo quarto da Evangelii Gaudium, que é a dimensão social da evangelização, devia ser lido, relido, lido de novo, feito retiro, né, fazer palestra, estudo, ensinar na catequese, ter uma palestra no encontro de casais com Cristo, no encontro de pais e padrinhos, de curso de noivos, né? Nos encontros da catequese, em todas as etapas, nos seminários, nas casas de formação, diz o Papa, né? Para a gente compreender isso, como é importante. E ele diz aqui que as reivindicações sociais que têm a ver com a distribuição de renda, com a inclusão social dos pobres e com os direitos humanos, não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. Minha Nossa Senhora, não dá para ouvir uma palavra dessa do Papa Francisco ou ler sem a gente se inquietar, né? Sem a gente dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né? Aí tem gente que diz que fazer reivindicação de direitos não combina com os cristãos, porque o cristão é um homem da paz, porque a cristã é a mulher da paz. E se a gente vai fazer uma manifestação de rua com tipo o grito dos excluídos, né? Ou se nós vamos fazer participar de uma reivindicação, né, contra a exploração de petróleo e gás em uma região, como a gente vai fazer uma reivindicação para que o camponês não perca sua terra, para que o indígena não perca seu território, para que o quilombola não perca o seu território, se a gente se associa a quem faz reivindicações sociais, a gente está no lugar errado. Tem gente que diz que a gente está no lugar errado. Tem gente até dizendo que é para eu deixar de ser bispo porque eu fico falando dos pobres, né? Imagina, né? E aí o Papa, a liderança maior da igreja, vai dizer que não se pode sufocar as reivindicações sociais com ele chama aqui de consenso de escritório. Ou seja, não, a gente não fala de nada para poder a gente se dar bem, a gente poder se abraçar, a gente dizer que é amigo um do outro. Eu não falo nada, né, do que está acontecendo na sociedade, eu não faço nenhuma crítica aos poderes constituídos, né, ao poder executivo, ao poder legislativo, né, porque eu quero viver em paz, né, assim, numa boa.
Pelo amor de Deus, vamos aprofundar a doutrina social da igreja, vamos conhecer o que ensina o Papa Francisco aqui na Evangelii Gaudium, né? Não podemos sufocar, olha a expressão que ele usa, sufocar, abafar as reivindicações sociais das pessoas em nome de uma falsa paz, de uma paz que ele chama aqui de efêmera, passageira, e uma paz para uma minoria feliz, que tem tudo, do bom e do melhor. E quando o pobre quer reivindicar, ter o mínimo para viver dignamente, aí quem está na minoria da paz efêmera diz: ei, cala a boca, não reclame não, não reivindique não, senão vai quebrar a paz. A gente precisa da paz. Mas assim, a paz, desse jeito, a gente fica onde está, tendo tudo de bom e do melhor, e vocês ficam aí sofrendo onde vocês estão. Nada de reivindicação dos direitos de vocês, não. É, tem gente que quer, inclusive, ensinar a gente a não ficar do lado de quem reivindica, porque isso é feio, diz alguns. Como é que pode o bispo, né, ficar do lado de um grupo de pessoas que estão fazendo um manifesto, né, uma reivindicação, uma passeata, uma ocupação, né, por um direito? Solidariedade. E tem outro documento chamado Fratelli Tutti, escrito em 2020 pelo Papa Francisco, que também no capítulo desse documento, dessa encíclica Fratelli Tutti, o capítulo quinto, eles dá o título de A Política Melhor. E aí vem ensinamentos belíssimos. Ele vai dizer que para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir dos povos e das nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. É isso que o Papa Francisco chama de política melhor. É a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. É esse o objetivo da política na doutrina social da Igreja. Trabalhar pelo bem comum. E, portanto, esse sentido de política, todos nós devemos cultivar em nós. Todas as pessoas da igreja, de todas as vocações, precisam trabalhar pelo bem comum. Fazer, então, o que o Papa Francisco chama de a melhor política. E aí o Papa vai dizer que a especulação financeira, tendo a ganância de lucro fácil como objetivo fundamental, continua a fazer estragos no bem comum. É o dinheiro pelo dinheiro. É isso que é especulação financeira. Vai se ganhando dinheiro em cima do dinheiro, e o dinheiro vai gerando dinheiro e ficando nisso. Ou seja, a ganância pelo lucro. O Papa diz que essa ganância pelo lucro estraga o bem comum. Ainda na fraternidade, é necessário pensar a participação social, política e econômica segundo modalidades tais que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governo locais, nacionais e internacionais com aquela torrente de energia, que é mais corrente do que torrente, eu acho, deve ser corrente de energia moral que nasce da integração dos excluídos na construção do destino comum. Que palavras bonitas, né? Profundas, do Papa Francisco. Primeiro, dizendo que os movimentos populares precisam ser incluídos para que haja
a participação social, política e econômica. Não pode se deixar os movimentos populares do lado de fora quando se faz, tipo, a COP30, né? Tanto é que existia a COP oficial e a COP popular. Eu não fui nenhum dia na COP oficial, em nenhum dia. Até porque os financiadores daqueles espaços ali não me cheiravam bem. Eu preferi não ir lá. E eu fiquei indo na COP popular. Diversos espaços na cidade de Belém, onde aconteciam atividades do povo, dos movimentos populares, das pastorais sociais, da Cáritas, da Rede Um Grito pela Vida, da CPT. Então a gente precisa sim, nós, a igreja, os cristãos, as cristãs, trabalhar para que os movimentos populares encontrem espaço na sociedade e não sejam criminalizados, como tentaram fazer um tempo atrás aí, uma CPI contra o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Como de vez em quando se tenta incriminar as, as chamadas organizações não governamentais que prestam serviços, né, à sociedade. Pode ter uma ONG pelega que queira atrapalhar, pode, mas não é o conjunto das ONGs, não são os conjuntos dos movimentos populares, né? Atualmente, muitos possuem uma má noção da política, diz o Papa Francisco. Isso foi escrito em 2020, 5 anos atrás. Isso, o Papa diz, não se pode ignorar, frequentemente por causa dos erros, da corrupção e da ineficiência de alguns políticos. É interessante que o Papa Francisco termina dizendo de alguns políticos. Ele não disse dos políticos, porque aqui é outro desafio. Tem gente que acha que tudo que é política é satânico, não presta, é diabólico, tem erro, tem corrupção. E o Papa disse que existem erros, existe corrupção de alguns políticos. E por isso, essa má noção de política que às vezes as pessoas até dizem: ah, não, política eu detesto, eu não gosto de política. A gente não deve detestar a política, nem não gostar da política, porque ela promove o bem comum. É esse o objetivo da política. O que a gente deve detestar são os erros e a corrupção de alguns políticos, que é o que a gente chama de politicagem. É de transformar o que é bem comum em bem privado, em bem particular, ou de pessoas ou de famílias, quando vai passando de geração em geração, né? Às vezes, dentro dos municípios, há diversos serviços, né, eletivos. A política necessária. O Papa deu esse título na carta que ele escreveu. E aí ele diz: gostaria de insistir que a política não deve submeter-se à economia. Ele já tinha dito isso antes, tornou a dizer: a política não pode se submeter à economia. O Banco Central não pode continuar mantendo os juros altos do jeito que tem mantido para poder garantir o ganho dos banqueiros e dos grandes aplicadores, né, no mercado financeiro. Não pode. Não pode a economia querer dizer para os governos o que os governos têm que fazer. É o governo que tem que dizer o que é que os que estão com o dinheiro têm que fazer. É o contrário. O Papa já nos deu essa orientação.
A política não pode se submeter à economia. É a economia que tem que se submeter à política. As regras, né, para a economia que tem que ser dado pelo governo, pela política. Com efeito, o indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada, diz o Papa Francisco. Um indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada e todos nós fazemos isso. Nós damos um dinheiro para alguém que está precisando, damos um alimento para alguém que está com fome, às vezes damos uma roupa nossa para alguém que está precisando de uma roupa, compramos um remédio para dar a alguém que está precisando de remédio, ajudamos alguém a pagar a conta da energia, ou a conta da água, ou comprar o gás, ou comprar um alimento, pessoa a pessoa. O Papa disse: isso é bom, isso é bom. Um indivíduo pode ajudar uma pessoa. Mas, ele disse, mas quando se une, esta pessoa se une a outras pessoas para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no campo da caridade mais ampla, o que ele chama aqui de caridade política. Então, quando as pessoas se organizam, se associam, participam de cooperativas, elas vão estar fazendo esta caridade política acontecer, porque tem muito mais força juntando-se uns aos outros para fazer ações que promovem a caridade. Aqui esses dias, né, durante a COP30, escutei aqui nessa visita pastoral em Portel, tenho escutado também como às vezes estão indo aí nas comunidades, aqui na área de Portel, tem gente indo nas comunidades e dizendo assim: saiam da associação, saiam da cooperativa, isso só vai atrapalhar vocês. Vocês têm que pensar sozinhos. A decisão é de você, não tem nada a ver com o outro, com o vizinho, com o que está aqui perto de nós. Esquece essa questão da comunidade, pensa em você, rapaz. E tem muita gente que às vezes cai nessa história. Aí se desliga da associação, se desliga da cooperativa, aí cai no golpe, assina documentos cedendo sua terra por 40 anos para o mercado de carbono. Quando se dá conta, não tem mais nem como fazer, tirar o açaí, porque não pode, depois que está assinado o contrato, não pode nem o açaí tirar mais. Não pode nem plantar um molhozinho, uma produção de alface, nem de cebola verde, porque está proibido. Agora foi cedido o terreno para aquela empresa de mercado de carbono. Então, a força da comunidade, a importância da gente estar junto com os outros para fazer o bem, é que o Papa chama aqui de caridade política. Quando um grupo de pessoas se reúne e reivindica um direito coletivo, tem uma força bem maior do que uma pessoa sozinha reivindicando. É caridade acompanhar uma pessoa que sofre. A mesma fala do Papa Francisco. Mas é caridade também tudo o que se realiza, mesmo sem ter contato direto com essa pessoa que sofre, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Então, a caridade coletiva, a participação política, a participação no sindicato, na associação de moradores, na cooperativa, né? Nesses espaços coletivos de organização social é fundamental. E a gente vai fazer um bem enorme, um bem tão grande, que sozinho, isolado, como a gente canta na música da Sebes, ninguém é capaz. A Sebes cantava no meu tempo de Sebes lá na Bahia, que se a gente pegar um galho de uma árvore, um galho só,
A gente pode pegar e fazer assim, puf, e quebrar na mão, facilmente. Agora, junta um feixe de galhos de árvore. E vai eu, Nilton, pegar um feixe de galho de árvore e tenta quebrar assim com a mão. Não vai. Sozinho, não vai. A força da união faz a força da resistência também. E é isso que o Papa Francisco nos estimula aqui, falando da caridade política. Esse é um videozinho aqui, nós já vamos encerrar, por causa do nosso tempo, vai avançando já. A gente vai passar aqui esse vídeo. Alguns já viram esse vídeo, mas é um vídeo tão interessante que eu resolvi colocar de novo aqui para nós, porque está ligado a essa questão da política, né? Da melhor política, da política que promove o bem comum, do bem que quando se juntam pessoas para conquistar um direito, é bem melhor do que pessoas sozinhas reivindicar o direito. E aqui uma conversa do Papa Francisco, e o assunto hoje é Papa Francisco, né? Com estudantes de um colégio jesuíta lá em Roma. E aí um professor fez a pergunta sobre a política e ele responde assim. Vamos acompanhar. Acredito que vai sair aí. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Coinvolgere. Então, aí o Papa dizendo que é um dever, né, os leigos cristãos, né, se miscuírem, se misturarem, né, na política, né? Ele falava em italiano, mas tinha uma tradução em português, não sei se vocês puderam acompanhar. E para quase finalizar, nós temos aqui um pensamento do Papa Francisco na querida Amazônia, para nós que vivemos aqui na Amazônia, né? A gente não podia deixar de trazer também o pensamento do Papa Francisco para nós. E ele disse assim: Eu sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja escutada e que sua dignidade seja promovida. A voz dos pobres, a voz dos povos nativos, a voz dos últimos seja escutada. E a dignidade dos pobres, a dignidade dos povos nativos, a dignidade dos últimos seja promovida. É o que pediu o Papa Francisco na querida Amazônia, no sonho social, como a gente chama, né, dos 4 sonhos que ele botou no número 7 do documento Querida Amazônia. No número 15, o Papa Francisco, da querida Amazônia, o Papa Francisco disse: faz-nos mal permitir que nos anestesiem a consciência social. Faz-nos mal anestesiar a consciência social. Anestesia todo mundo já aqui conhece, sabe, né? Alguns até por experiência própria, né? Já receberam aí
uma anestesia para extrair um dente, por exemplo, né? Aí vai se aplicar a anestesia para fazer o serviço no dente sem a gente sofrer dor, né? Ou quem já fez uma cirurgia, né? Ou quem já fez um exame que requer um pouco mais, né, de, 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 de profundidade, se dá uma anestesia para a pessoa dormir, né? E poder fazer o exame que precisa ser feito sem a pessoa se movimentar. É anestesia. E o Papa diz que faz mal para a gente deixar que anestesie a nossa consciência social. Ou seja, a gente ficar lelé da cuca, né? A gente não sentir nada, ver as coisas acontecendo, o mal avançando, as injustiças aí, né, destruindo a vida das pessoas, estão acabando com a natureza, destruindo a floresta, sujando as águas dos rios, envenenando o ar com agrotóxico espalhado por drones, mas eu não estou nem aí, como dizia uma música de um tempo atrás. Isso é anestesiar a consciência social. Eu estou vendo os pobres na rua, né, as pessoas em situação de rua, e eu não estou nem aí. Eu estou vendo uma família sendo expulsa de sua terra, um povo indígena ameaçado de perder seu território, um quilombo ameaçado, né, por o agronegócio, e eu não estou nem aí. Isso é deixar-se anestesiar a consciência social. Não, olha, acolhamos esse pedido do Papa. Não vamos deixar que ninguém anestesie a nossa consciência social, a dimensão social da evangelização, a dimensão social da nossa fé cristã católica. Não tem como a gente ser cristão católico se não viver a dimensão social que essa fé cristã católica nos impulsiona para viver. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras, diz Tiago. E o Papa Francisco, na querida Amazônia, ainda fez essa provocação para a gente. Para mim, é uma provocação muito profunda, para nós que vivemos na Amazônia, principalmente. Mas aqui é só substituir a Amazônia pelo bioma que você, por acaso, está nos acompanhando ou vem nos acompanhar. Coloca aqui, no lugar de danificar a Amazônia, bota danificar a Caatinga, danificar a Mata Atlântica, danificar o Cerrado, danificar os Pampas, né? É só substituir. Vai dar o mesmo resultado. Olha só. As operações econômicas nacionais ou internacionais que danificam a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas, a Mata Atlântica, e não respeitam o direito dos povos nativos do território e sua demarcação, não respeitam a autodeterminação e ao consentimento prévio, há que se chamar com o nome devido: injustiça e crime. Injustiça e crime. Portanto, não dá para a gente fazer parceria, especialmente nós, igreja, não temos como fazer parceria com aqueles e aquelas que, através de suas empresas e de seus projetos, do agronegócio, da agropecuária, da mineração, da exploração de petróleo e gás, danificam a Amazônia. Não tem como a igreja dar as mãos. Não tem como a igreja buscar apoio financeiro de quem danifica a Amazônia. E aí, não está aqui, mas está lá no outro número, né? Número 25 da querida Amazônia, o Papa dizendo:
Vamos pensar de onde vem o dinheiro da igreja e para onde vai o dinheiro da igreja. Porque na igreja também existe corrupção, diz o Papa Francisco, no número 25 da querida Amazônia. Ele diz: a gente recebe dinheiro para ficar calado, não denuncia as injustiças, porque a gente recebe dinheiro de quem comete a injustiça. Está aqui, ó. Danificar os nossos biomas é injustiça e crime. E não tem como a gente ser. Não tem como a gente sentar no mesmo espaço com pessoas que cometem injustiça e crime. E aí o Papa, né, diz assim: é preciso indignar-se com quem comete injustiça e crime, com quem danifica os nossos biomas. É preciso indignar-se. E aí o Papa ainda diz como se indignou Moisés, como se indignava Jesus, como se indigna Deus perante a injustiça. Está na querida Amazônia, número 15, né? Esse convite à indignação. E agora sim, para concluir mesmo, seu presidente, uma frase do Laudate Deum, final de 2023, sobre a crise climática, né? Um tema bem atual aí devido à COP30, né? No número 14, ele diz assim, o Papa Francisco: vejo-me obrigado a fazer essas afirmações sobre a crise climática, que podem parecer óbvias por causa de certas opiniões ridicularizantes e pouco racionais que encontro mesmo dentro da Igreja Católica. Opiniões ridicularizantes e pouco racionais acerca da questão da crise climática. Ah, não existe crise climática, isso é invenção dos cientistas, não sei por que que a igreja fica repetindo essas coisas, a gente não tem que se preocupar com isso. Opiniões ridicularizantes e pouco racionais, diz o Papa Francisco, que ele disse que a gente encontra mesmo dentro da Igreja Católica. E, aliás, até eu diria, Santo Padre, né, em memória, que a maioria dos que pensam assim, infelizmente, pensam a partir de nós, da Igreja Católica, que não aceita, né, Laudato Si, que não aceita Laudate Deo, que não aceita Evangelii Gaudium, que não aceita Fratelli Tutti, que não aceita a doutrina social da Igreja, que não aceita a Bíblia quando fala dessas coisas. É realmente opiniões ridículas. E olha o que o Papa chama, com sinais de uma pessoa incapaz de raciocinar, deficiente mental, críticas, né? Críticas. E aí o Papa diz: não podemos continuar a duvidar de que a razão da anormal velocidade de mudanças tão perigosas com a crise climática, o aumento da temperatura já chegou a 1,5, né, graus centígrados, e se chegar a 2, a gente não vai aguentar viver no mundo. Por isso que ele fala aqui de velocidade de mudanças perigosas. Esteja nesse fato inegável, os enormes progressos junto com a desenfreada intervenção humana sobre a natureza nos últimos 2 séculos é que tem feito essa anormal velocidade de mudanças tão perigosas no clima. Então é isso, gente. Esse é o ensinamento do Papa Francisco. Que belo, que bom que é assim, né? Que belo e que bom que é assim. E aqui a gente encerra esse material e vamos estar encerrando a nossa live. Mas antes, ainda queria registrar aqui
o Van Furtado dizendo que é de Belém. Obrigado aí, ó, nos acompanhando de Belém. Ela disse aqui, a Van, que é admiradora, das orientações do querido Papa Francisco. Eu também sou, um grande admirador, Van, é, dessas orientações. A Lúcia Silva, que é lá de Itacoatiara, né? Acompanhando a live, obrigado. O Sandro é aqui de Portel, ele está dizendo, né? E ele concordou com alguma coisa que eu disse em algum momento que ele disse aqui. É verdade, bispo, né? Então, valeu a vocês que nos acompanharam diretamente e agradeço aos que vão nos acompanhar. Mas teve uma pergunta do próprio Sandro, se eu não estiver enganado, né? Foi, né? Com relação como integrar a preservação ambiental com o desenvolvimento humano de comunidades ribeirinhas. É, uma coisa é a preservação do meio ambiente, né? A outra coisa é as necessidades que as comunidades precisam, né, trabalhar na terra, de pescar. Agora, para trabalhar a terra e para pescar, é preciso a gente cuidar da casa comum. Porque senão a gente não vai ter, né, água limpa, peixe em condição, né, de uso para comercialização e para comer, e não vamos ter os frutos das árvores para nós e para a população. Então, dá sim para se fazer uma exploração, no bom sentido da palavra exploração, da natureza, né, de uma forma que não destrua o meio ambiente. Vocês aqui do Pará sabem muito bem disso, vocês aqui de Portel, nessas comunidades ribeirinhas que eu visitei ontem, né, no Acute Pereira, e hoje, né, numa outra área, cujo nome eu ainda não consigo sozinho dizer aqui, né, mas é uma área também onde existe né, um assentamento, né, uma gleba, né, que está protegido por lei para que as pessoas trabalhem ali sem destruir. E a gente viu muito bem como é que as coisas funcionam, né? A preservação da natureza e a produção, né, de tudo aquilo que a natureza oferece. Então, Sandro, isso é possível. O que não pode, o que está errado é quando a gente vai destruindo a natureza para explorar a terra, destruindo a natureza, derrubando as árvores, sujando as águas dos rios, envenenando, né, a terra e as águas, matando os peixes para tirar vantagem, para ganhar dinheiro em cima disso, né? Aí você destrói tudo. Aí você fica sem nada. Agora, quando vai se vivendo ali na terra, cuidando dela e fazendo com que ela possa produzir, né, o que ela tem condição de produzir, sob os nossos cuidados, né, com a nossa proteção, é possível sim fazer. É como faz aí todos os assentamentos, as áreas de proteção ambiental, as áreas para a questão, né, extrativista, né, que justamente é isso, é viver daquilo que a natureza produz ou uma ou outra forma de cultivo sem destruir a natureza. Então, esse é o caminho, Sandro, que é possível fazer essa conciliação. E entrou aqui já aqui, mandando uma mensagem, o Clenilson Jardim, ele é do Rio Camarapi, comunidade de São Francisco, creio que seja aqui de Portel. Eu acho que eu escutei hoje na viagem falando do Rio Camarapi, né? Mas, gente, olha, obrigado pela companhia. Em dezembro, nós vamos fazer a nossa última live desse ano, já com uma mensagem do Papa Leão XIV. Ele publicou agora em novembro uma carta sobre o cuidado com os pobres.
Adilex T. Então, vamos trazer, vou ver se eu consigo alguém, para não ficar só eu falando, para não cansar vocês, para nos dar alguns pontos desse ensinamento, dessa carta, né, encíclica do Papa Leão XIV sobre o cuidado com os pobres. Para concluir, a gente vai rezar aqui um trecho da oração que o Papa Francisco colocou aqui na Laudato Si, para a gente concluir essa nossa live de hoje. Deus onipotente que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles e daquelas que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. E Deus seja louvado pela a vida, missão e ensinamento para a doutrina social da Igreja do querido e saudoso Papa Francisco. Temos todos uma boa noite e até a nossa live sobre a doutrina social da Igreja em dezembro, segunda e quarta-feira de dezembro. Fiquemos na paz de Deus.